dia, Yarabi. Bom dia, pessoal. Bom dia, Guinaldo. É um prazer muito grande, me sentindo muito honrado nessa primeira live em português, fazer aí pela Lumo, e muito honrado de ter aí até o momento 42 participantes, agradecendo aí pelo tempo de cada um de vocês para estar aqui conosco. E vamos Maravilha, para cima que vai ser tudo de bom aí. maravilha. Bom, reforçando o que o Yarabi falou, isso que é realmente para a gente é histórico, é muito importante, é o primeiro treinamento que nós vamos estar fazendo aqui no nosso idioma, em português. Existem vários conteúdos da Alum nos idiomas inglês, espanhol, mas esse é o primeiro de uma série que a gente vai estar, que a gente está programando para fazer, desses treinamentos também no nosso idioma, português para vocês. Então, essa sessão, o nosso objetivo vai ser fazer um treinamento ao vivo, né, de uma visão detalhada da rede com o aluno, ou seja, como que o aluno trata o comportamento de rede e principalmente as anomalias, né, os nossos processos, de como que a gente evolui em cima disso. Então, sem mais delongas, queria primeiro, antes de mais nada, até para trazer um pouco de contexto para eventuais pessoas que não ainda têm um contato com o aluno, né, e queriam saber qual que é o problema que a gente quer resolver, qual que é o nosso propósito como solução, né? E hoje a Lumo ela atua com o objetivo de vir a resolver uma questão que desde 2020, para ser sincero, não se altera esses dados, essas informações em relação ao prazo de quanto tempo está se levando para detectar e conter, eventualmente, uma invasão. Então, esses dados são muito difundidos em institutos como o Ponemon, Gartner, e o que isso nos diz, na realidade, né? Que a cada negócio, em detrimento desse problema, desse desafio, de se detectar ameaças que estão cada vez mais persistentes, que estão utilizando de processos legítimos, estão utilizando de um domínio legítimo, e muitas vezes as ferramentas, as tecnologias que existem hoje não conseguem estar tendo essa detecção em tempo de poder conter essas ameaças. E o nosso objetivo quanto empresa é exatamente reduzir esse prazo, mostrar para vocês como é possível ter uma operação segura, uma operação eficiente de segurança, né? E como que a gente busca realizar esse tipo de atividade? Bom, nosso modelo é um modelo diferente, é um modelo inovador e disruptivo, e nós o chamamos de Continuous Compromise Assessment. E o que vem a ser isso? É o assessment contínuo da sua rede, do seu ambiente, para poder identificar ameaças persistentes. E ele se apoia em três pilares, né? Primeiro que nós vamos fazer busca intencional, ou seja, nós estamos fazendo threat hunt o tempo todo dentro do seu Até ambiente. também, No segundo como momento, olha também vai para a medida. nós vamos trazer para vocês e implantar a detecção contínua, ou seja, trazer a observabilidade, visão 360 graus de o que, onde e quando as ameaças estão se passando dentro do seu ambiente. E a terceiro pilar é o pilar onde é que nós medimos e oferecemos feedback, ou seja, nós conseguimos trazer todo o processo de inteligência, automação e orquestração dessas informações, dessas ameaças dentro do stack de segurança que vocês possuem hoje, tá? E aí, o que é esse processo de iluminação, né, que a gente fala, que a gente acaba trazendo, e é o principal motor diferencial da nossa tecnologia para as demais tecnologias que existem aí no mercado, né? Trazendo um pouco de contexto sobre ele, é importante para a gente, quanto Lumo, entender que todo input, todo output que você dá do mundo digital vai passar por essas fontes de que nós chamamos de vetores em segurança, de entrada e saída de informação. Então, você tem ali DNS, NetFlow, rede, syslog por firewall, proxy e também e-mail. Ou seja, essas aqui são as portas de entrada e de saída para basicamente tudo que acontece dentro da sua empresa. E para a gente é muito importante que você tenha a visibilidade de todo esse tráfego, não apenas isolado, mas de todo. E aí, quando eu estou falando de entender todo esse tráfego, a Lumo ela vai estar recebendo, nós trabalhamos com metadados, então isso é um outro diferencial da solução. Quando você tem metadados, você está trabalhando num nível de profundidade muito maior. São os vestígios do que acaba acontecendo dentro daqueles dados de rede, de tráfego. E nós fazemos um processo que é estabelecer o que é IoC conhecido dentro do seu ambiente e trabalhar com motores de inteligência artificial
para identificar anomalias de interesse, fazer uma correlação muito profunda e, eventualmente, classificar os incidentes para que vocês possam operá-los dentro da plataforma. Outra coisa importante também é que toda a telemetria, eu estou falando toda essa telemetria, ela fica retida dentro e armazenado sem nenhum custo adicional por 2 anos na nuvem da Lumo. E aí nós vamos explicar e vamos ver, inclusive, dentro desse processo da sessão que vai ser conduzida pelo Arad, como que essas informações vão ser úteis para você ter uma operação de segurança com muita eficiência, né? Então, na realidade, este processo que nós fazemos, nós conseguimos aplicar no seu ambiente threat hunting baseado em metadado, feito por inteligência artificial e correlação profunda, onde nós vamos estar fazendo no primeiro momento todo um processo de hunting baseado em IOCs, todo um processo de hunting profundo baseado em inteligência artificial e correlação profunda dessas anomalias que estão acontecendo de todo o tráfego, né? E também nós vamos fazer o processo, a solução traz a possibilidade de você ter o hunting em retrospectiva, que é você observar todo e qualquer tipo de comportamento que está presente dentro dessa telemetria e muito comportamento de ameaças hoje em dia, eles chegam e ficam adormecidos dentro do seu ambiente, assim como ameaças como Zero Day ou ameaças que chegam através da cadeia de suprimentos, chamado supply chain. Tá? Então, nós conseguimos, através desse hunting em retrospectiva, observar o passado e conseguir fazer todo um processo eficiente de segurança que nós vamos ver daqui a pouco junto da demonstração aí com o Arab, entender como que isso efetivamente acontece. Então, com isso, basicamente, eu passo aqui a palavra para o Arab para que possa estar começando, iniciando a sessão, que é a sessão diretamente na console, tá bom? Qualquer dúvida, de novo lembrando, elas vão estar no chat, o chat está aberto para que vocês possam tirar qualquer tipo de dúvida referente a esse processo, e nós vamos estar aqui para poder apoiá-lo o tempo todo, tá bom? Muito obrigado, pessoal, por hora. Show. Obrigado, Arabi, Aguinaldo. agora é com Opa, você. beleza. Estão me escutando, pessoal? Tá tranquilo? Tá me escutando, né? Então vamos lá, pessoal. Eu vou primeiramente compartilhar o portal para vocês, tá? Para a gente fazer nosso treinamento. Vamos lá. Show. Consegue ver? Consegue ver, pessoal, a minha tela corretamente? Vocês me confirmem aqui, porque eu tenho a visão de... Ótimo, vocês estão vendo o portal aí tranquilamente, né? Show de bola, pessoal. Vamos lá iniciar o nosso treinamento ao vivo, falar um pouco mais da Lumo, só que na prática, tá? Então, nesse treinamento, pessoal, nesse caso prático, a gente vai falar constantemente do processo de iluminação. E eu queria rapidamente fazer uma pesquisa rápida, uma pequena pesquisa aí. Quem de vocês já conhecia um processo de iluminação? Se já escutaram de alguma maneira, por alguma pessoa da Lumo, ou mesmo por alguém do mercado? O pessoal está subindo aí para vocês aí uma enquetezinha rápida. Se vocês puderem responder para a gente, fica muito, vai nos ajudar bastante até para poder direcionar bem o nosso conteúdo, tá bom? Nossa equipe acabou de subir isso. Legal. A gente está bem dividido, quase meio a meio. A maioria sabe, mas está meio a meio e isso é muito bom, porque quem sabe vai saber mais e quem não sabe vai começar a aprender e vai ter um entendimento do conceito aí. Isso é muito importante para a gente, tá bom? Show de bola. Então, pessoal, agora vamos fazer o uso prático e mostrar graficamente como o nosso processo de iluminação funciona. Mas antes de eu ir para o processo de iluminação em si, mostrar a parte gráfica, a parte visual para vocês, de como esse trabalho que o Aguinaldo falou aí para vocês, vocês viram ali um desenho. Eu vou mostrar o trabalho dentro do portal, daquele desenho do processo de iluminação. Mas antes, eu quero mostrar para vocês o resultado desse processo de iluminação. Qual que é esse resultado do processo de iluminação? É a visão dos incidentes, tá? É o IOC confirmado, IOC seguro. Que a partir daquele processo de iluminação, nós temos uma baixíssima taxa aí de falsos positivos. Isso agrega muito em tempo operacional para a sua equipe de segurança, tá? Isso é muito bacana aí a gente comentar com vocês.
Então, pessoal, vocês já estão vendo aqui a minha tela de incidente. Então, no portal da Aluma aqui, quem não tem tanta familiaridade, ele entrega aí justamente toda essa visibilidade de comunicações, dos contatos dos seus ativos, dos meus ativos com uma infraestrutura adversária, tá? Um contato malicioso. Então, a gente tem aqui a vista de incidentes, tá, pessoal? Onde o que fazemos é pegar todos esses metadados que estamos capturando e analisando a partir daquelas fontes de metadados que o Agnaldo comentou nos slides anteriores, tá? Colocamos aí sob um microscópio, entregamos todo o detalhe que as equipes de segurança hoje em dia tanto precisam, tanto necessitam para fazer uma gestão rápida, uma gestão eficiente, tá? E para chegar a todos esses incidentes que vocês estão vendo aqui, há toda uma atividade que deve gerar dentro da sua rede, tá? E aluno também, com isso, acaba te entregando toda a visibilidade desses comportamentos. Um elemento fundamental para tudo isso dentro do processo de iluminação é o quê? É a inteligência artificial. Então, aqui eu vou te entregar uma visão tática, uma visão estratégica da atividade adversária, das intenções relacionadas a cada incidente, tá? Além, lógico, de fornecer informações vitais para a sua empresa agir adequadamente contra esses tipos de ataque aqui. Então, todos esses caras que vocês estão vendo aí são incidentes detectados pelo aluno, através daquela fonte de metadados. Eu vou aqui, ou vou usar um aqui, cara. Vou usar um Cobalt Strike, que não sei se vocês acompanham, mas há 2, 3 dias atrás teve um aumento considerativo dos ataques a partir de Cobalt Strike, né? E é algo que eu vou comentar ali na frente, por isso que eu vou pegar um incidente como Cobalt Strike, a gente consegue detectar aí. Vou pegar esse Bible.gq, tá? Quando você clica no incidente, primeira coisa que você vê é o quê? Detalhes, contexto, visibilidade. Então, a Luma aqui ela está entregando nesse primeiro momento aqui visibilidade na aba de detecção. Eu te passo o paciente zero, eu falo qual que é o seu endpoint afetado primeiro, eu te passo. Tá? Então, aqui eu tenho só um endpoint afetado, eu te passo os detalhes desse endpoint, o IP, quantos contatos ele teve com aquele IOC, dia, horário, qual foi a fonte de metadado que me trouxe essa informação, aqui o DNS, tá? O IP do endpoint, a resposta desse endpoint, tá? Isso sem trabalhar com agente, pessoal. Mas também temos agentes de endpoints que podem ser instalados nas máquinas aí, caso vocês queiram, não é mandatório. Caso vocês queiram, com o agente, vocês conseguem ter uma informação mais rica relacionada ao ativo, como o usuário logado e o processo que aquele usuário utilizou para ter o contato malicioso. Mas não é mandatório se ter um agente de endpoint, mas você acaba tendo enriquecimento de informações. Então você tem todos esses detalhes aqui do endpoint em si, da detecção em si, tudo bem? Além do próprio metadado aí, a gente dá essa informação extra para você trabalhar internamente em algo forense, em alguma auditoria. Depois, nós temos a aba de destaques e ele te traz um resumo, né? Uma coisa importante, que é o quê? Ele te traz o primeiro contato e ele te traz o primeiro endpoint afetado. Quando foi o primeiro contato com a sua rede? Ele te traz o paciente zero. Todo incidente de aluno traz para você o paciente zero. Tá? Isso é muito importante, também te ajuda muito. Além de ter aquela questão do falso positivo, a gente diminui drasticamente, diminui o tempo de operação de vocês, para vocês focarem em pontos chaves, o paciente zero também é muito importante para isso. E a gente traz isso para você. Então, eu te dou o tempo de resposta, eu te dou o tempo de detecção, o tempo de reconhecimento e também o tempo de resposta aqui, tá? O meu primeiro contato desse cara foi dia 7 de setembro de 2022. Isso foi o primeiro contato na sua rede. Porém, o primeiro endpoint afetado foi somente 11 de março de 2024. Então, esse cara, ele foi detectado através do playback. Olha que legal. Então, ele estava quase 2 anos ali armazenado, tá? A gente analisando retrospectivamente, junto com os IOCs novos que iam entrando, e detectamos que esse contato, que era de quase 2 anos atrás, iniciou algum tipo de ataque, algum tipo de contato. Então, vamos dizer que é um domínio arabe.com, é uma página em branco. Você teve um contato com esse domínio que normalmente você não tem. Você teve um comportamento anômalo. Nós detectamos isso trazendo para correlação profunda, mas eu não te dei uma alta probabilidade de comprometimento ali. Mas eu falei, opa, esse cara ele teve um comportamento anômalo, vamos guardar esse cara aqui, vamos analisar, junto com os feeds dos outros IOCs que vão estar entrando aqui. E nesse meio tempo, esse arabe.com começou a enviar
ataques, contatos, tá? Phishing, malware. E aí, aluno detectou no primeiro momento, para você trazendo o primeiro contato do paciente zero. Isso é muito legal. E outra questão muito importante que vai ajudar muito, trazemos tempo de resposta para vocês aqui. 29 milissegundos foi o tempo de eu pegar o seu stack de segurança a qual eu estou integrado e enviar todo o contexto desse IOC ao seu stack de segurança para que eles efetuem o bloqueio e fechem a janela para esse delinquente. Então, eu diminuo drasticamente também o seu tempo de resposta, de dias, semanas, meses para segundos e milissegundos. No caso aqui foi em 29 milissegundos, a partir do primeiro contato, orquestrado junto às minhas ferramentas de segurança, que eu tenho várias aqui. Então, você tem todo esse contexto, toda essa visibilidade, toda essa retenção aí de um possível ataque junto ao seu stack de segurança. Isso é muito importante porque falamos em análise de todo o tráfego, não TCP spoofing, TCP preset somente. Não. Quando trabalhamos com stack de segurança, trabalhamos aí bloqueando esse cara em toda a sua rede. Tá? O que vai ali para o seu stack de segurança? Detalhes dos gatilhos de ameaças, os IOCs detectados especificamente, tá? Os arquivos hashes relacionados a esses IOCs. É muito importante. E nós enviamos tudo isso para o seu stack de segurança também, além de você ter também toda essa visibilidade e contexto e poder trabalhar com os arquivos que pode ser baixado aí dentro do portal. Depois, por último, pessoal, para a gente continuar o nosso treinamento, a gente é integrado com a matriz de Mitre Attack, tá? É uma matriz global que você vai ter acesso, porém a Luma ela te traz exatamente o que aquele incidente utilizou como técnica e tática utilizada para entrar em contato com a sua empresa. E isso é muito importante, tá? A Luma te traz a visibilidade, te traz o contexto, a contenção e também te traz a inteligência técnica aí, tá? Para você o quê? A partir do momento que você detectou, teve uma contenção ali, você trabalha tranquilamente entendendo como esse cara entrou em contato com a sua empresa e poder trabalhar internamente que isso não ocorra novamente e até o primeiro endpoint, fazer uma varredura sem perder tempo, economizar horas e horas aí de trabalhos operacionais em vão. Então você consegue ter aí descrições técnicas dessa tática utilizada. Se você quer saber mais, você pode acessar aqui sem problema algum, que o cara ele utilizou aplicação de camada de protocolo, a gente mostra exemplos, técnicas utilizadas, mitigações, detecções e muitas outras referências aí. Tudo bem? Então, eu quis dar um geral sobre a visão de incidentes, que é o resultado daquele processo de iluminação, é o IOC confirmado, é a alta probabilidade de comprometimento aí. Tá? Agora, pessoal, continuando, tá? Depois, mais para frente, a gente vai marcar um webinar somente dos incidentes, somente as questões mais operacionais para falar um pouco mais disso. Agora, vamos aí na questão da anomalia de redes, que é o nosso fator principal aqui hoje, tá? Então, eu venho aqui na aba de Analytics, né? Demonstrei anteriormente foi aquele resultado do processo de iluminação, que são os incidentes, os ICs confirmados. Agora eu quero mostrar ao vivo a inteligência por trás daquele processo de eliminação que o Aguinaldo falou lá na frente, só que de um modo gráfico, de um modo visual, onde você pode entender como o aluno detecta o comportamento, a anomalia em sua rede antes de se ter o IOC seguramente confirmado. Então, você enxergando cada passo do processo de iluminação, a inteligência artificial da Lumo pode ir te entregando valor para cada um de vocês aí. Tá? Então, assim que a gente abre aqui o Analytics, a gente vê essa seção, né? Que a gente vê acima aqui, são números do processo de iluminação, falando nesses três caras aqui. Primeiro temos aqui o metadado analisado, então a gente vê através dessas informações aqui do processo de iluminação que o Aguinaldo descreveu anteriormente, exatamente os últimos 30 dias de todos os metadados analisados. A gente mostra quantos compromissos foram confirmados, tá? E que se converteram em incidentes, que são os que apareceram ali na visão de incidentes, a qual eu mostrei. Então, desse tráfego analisado de 28 milhões, nesses últimos 30 dias, tivemos confirmado aí 221 incidentes. Depois, isso daqui focando, eu gosto de reforçar muito isso, tá, pessoal? Essa questão de incidente confirmado, tá? É muito importante, por quê? Porque não desvia a atenção dos analistas de cibersegurança, eles se concentram em eventos claramente identificados e confirmados. Beleza? Então agora a gente vai na parte de anomalias. Nesse caso particular de anomalias, pessoal, é o estado prévio à confirmação de um incidente. Então,
a gente pode ver aqui, isso daqui é ao vivo, tá vendo? Active Date, é ao vivo, tá? Então, a gente pode ver a quantidade de ativos dentro da nossa rede que a gente identificou, tá? Que reportamos que esse comportamento é anômalo e quantos registros de metadados temos vinculados com estes endpoints aqui. E aí você consegue ter uma análise de como está ocorrendo esse processo aí. Tudo bem? Depois, Maravilha. pessoal, pode falar. Eu acho que é importante só colocar esse ponto aqui. O Guilherme Borges, ele fez uma pergunta que eu acho que dá para a gente responder aqui agora, né? Até Uhum. nesse exemplo. Ele está querendo saber o seguinte: as identificações elas são feitas de ameaças partindo da rede local para a internet ou ao contrário também é feito? Eu acho que já é um bom ponto aí para você poder explicar e já Tá, colocar isso no contexto, tá bom? tá, Outras tá. perguntas, pessoal, a gente vai responder na sessão de Q&A. Só aproveitei esse momento que eu acho que era bem pertinente aqui, tá bom? Não, tranquilo. As nossas análises elas são feitas em relação a outbound, de dentro para fora. Porque independente do cara lá de fora para dentro querer fazer, ele vai tentar entrar na sua empresa. E quando ele vai fazer algum contato malicioso dentro da sua empresa, ele vai tentar um contato externo. E ali a gente pega ele. Não adianta. Para ele efetuar um ataque, vai ter que ter esse contato externo. E a Lumo está analisando todo o seu tráfego ali. Então, quando tiver esse contato, a Lumo vai pegar. Tá claro? Qualquer coisa, pessoal, vai mandando aí e a gente vai afinando, tá bom? Depois, pessoal, tem a questão do playback, né? A funcionalidade do playback aqui dos últimos 30 dias também. Então, ela oferece aqui o quê? Uma análise retrospectiva. É vital essa análise retrospectiva, porque ela permite revisitar, examinar dados passados em buscas de indicadores de compromisso dos IOCs recentemente identificados, tá? Então, conforme nós incorporamos novos IOCs aos nossos feeds de inteligência, essa capacidade não vai se limitar apenas à análise de informações atuais ali. Ela se estende ali para permitir análise de até 2 anos de dados históricos. Então, a gente vai em toda essa informação de metadados em buscas de novos IOCs. Isso é como conhecemos aí o processo de playback, e mostrando os últimos 30 dias, a gente vê uma análise retrospectiva de 362 mil registros, tá? IOCs, que deixamos armazenado, tá? E encontramos aí novas ameaças dentro desse playback em 290 registros, tá? Isso é muito bacana, são informações relevantes aí que o aluno te passa a partir daquele processo de iluminação, tá bom, pessoal? Aí, continuando aqui, a gente vai ver esse mapa mundi, né? A gente vê informações claras que vão te ajudar aí a gerenciar temas de KPI dentro da sua estratégia de cibersegurança. E você, entrando aí nesse detalhe do que a inteligência artificial permite você conseguir, você vê justamente aqui nessa distribuição geográfica toda a informação de contato que está tendo sua rede e que permite ter um visual extremamente simples e fácil de identificar esses comportamentos. O que vocês veem aqui, pessoal, no gráfico, claramente identifica os destinos gráficos do seu tráfego de rede, tá? Então, por exemplo, no caso aqui, a gente tem um mapa de calor, a gente tem um mapa mundi, tá? Quanto mais laranja, quase vermelho, maior é o tráfego, o destino do seu tráfego para esses países. E aqui no caso nós temos para Estados Unidos, Canadá, Alasca, Brasil. Por exemplo, para a minha empresa isso é comum, tá? Mas aí você vê um contato diferente do normal. Aí isso já pergunta: é pertinente ter um contato com a Coreia do Norte? É pertinente ter um contato com a Rússia, por exemplo, que é o caso aqui, 325 registros? Então, é caso de se ter um alerta, é caso de você ficar de olho e acompanhar isso e iniciar uma tratativa com antecedência, tá? Então, aqui você consegue também entender uma maneira muito rápida e visual o segmento da sua empresa, então, que está realizando esse acesso, e você consegue filtrar por datas também, né? Então, você pode filtrar por datas para ver como que está o destino do tráfego da sua empresa em março, fevereiro, em janeiro. E caso você queira também, você pode exportar esse gráfico aí para você utilizar num relatório que você está trabalhando aí baseado em hipóteses para poder entregar aos seus superiores, tá? Depois do lado, pessoal, a gente tem esse gráfico de metadados, tá? O que que é toda essa informação? Isso daqui é aquela informação que a gente vê no mapa mundi. Da onde vem essa informação que está no mapa mundi? Da análise desses metadados aí. Então, aqui a gente consegue ver distintos coletores que estão sendo analisados os metadados.
tá? Que aluno está utilizando e como está sendo distribuído essa informação. Coletor de DNS, de Firewall, de NetFlow, e a gente vê uma grande maioria de análise de fluxos de rede aqui. Tudo bem? Depois, pessoal, a gente continuando mais para baixo, a gente consegue ver a distribuição da atividade diária da sua rede, tá? A gente vê cada dia da semana, cada hora do dia, como está se movendo o tráfego da sua rede dentro da sua empresa. Quanto maior o círculo que vemos aqui, maior é o volume do tráfego gerado nesse dia. Se você quer mais detalhes, você vem, coloca o cursor sobre o círculo e você vai ver a informação ali que lhe interessa, tá? Igualmente, você também pode fazer um download aí, baixar essa imagem e assim poder incorporar ela aí dentro de todo um processo de investigação que se baseia em hipóteses, porque ainda não são RCs confirmados. Uma coisa muito, um ponto importante, né? A pessoa deve se perguntar, pô, mas o que eu vou fazer olhando a atividade de rede, a distribuição diária da minha atividade de rede, né? Então, você consegue se adiantar aí uma atividade maliciosa, concreta. Por exemplo, a um domingo, vamos dizer, tá? Supondo, a um domingo, eu tenho uma grande atividade de rede no domingo no horário do almoço. Não é comum isso daí. Então, aqui eu já posso estar vendo um comportamento anômalo. Então, aqui eu já posso realizar com antecedência investigações relevantes. Ninguém é melhor do que você, dono da sua rede, para saber como a sua rede deve trabalhar. E com essas informações que o aluno te entrega valores. Você já consegue ter uma ideia do que pode estar ocorrendo e trabalhar antes mesmo que isso seja confirmado. Tudo bem? Um ponto Depois temos importante aqui, só um acréscimo, Arabi, que eu claro, queria fazer, aproveitando, é que é o seguinte: lembrando que tudo isso aqui é o que a inteligência do aluno está observando, ainda não é um incidente confirmado. Porém, dentro de um processo que você estiver em investigação, você já consegue ver essa anomalia de uma forma gráfica e fácil e rápida. Ou seja, esse exemplo que ele colocou de ser anormal, qualquer tipo de tráfego muito grande acontecendo no domingo, na hora que você vê isso aqui acontecendo, você já pode iniciar de forma preventiva qualquer tipo de investigação interna para poder ver o que está se passando ali. Porém, na hora que isso se tornar um incidente, na hora que isso se efetivamente estabelecer algum tipo de contato adversário ou coisa parecida, aluno já vai ter bloqueado dentro daquela camada de proteção. Então, nós estamos olhando aqui, de novo, só salientando e reforçando, como que o nosso processo de investigação, como que a nossa inteligência funciona, trazendo de forma gráfica tudo que é analisado antes de que o aluno efetivamente traga um incidente, reporte um incidente dentro da console de operação, ok? Pode seguir, Arabi. beleza, valeu, Aguinaldo. E depois temos aqui a distribuição da atividade por labels, né? Então aqui a gente pode ver também como nos é entregue essa distribuição de tráfego de acordo com os distintos grupos da empresa que pode ser criado dentro da tecnologia. Então, você consegue criar segregações de redes baseadas nas BUs da sua empresa, lá dentro da nossa tecnologia, criação de labels. Então, aqui eu consigo ver esses grupos de empresa distribuídos gráficos entre elas. Então, eu consigo ver primeiramente que 49, né, por cento aí do tráfego reportado das atividades diárias, 49% vem de vendas, 31% de desenvolvimento, 11% de operações, 9% de marketing e assim por diante. Tá? Depois, pessoal, a gente pode saber também para onde vai esse tráfego. Então, aqui, ó, eu quero dizer o quê? Se o tráfego da organização te dirige a domínio de alta popularidade ou baixa popularidade. Seguramente, se o tráfego de uma organização está em uma maioria dirigido a domínios menos populares, definitivamente algum problema pode estar ocorrido aí. Então, eu tenho aqui um tráfego com distribuição de domínios de popularidade. E do meu lado direito aqui, eu tenho fatos que o aluno te entrega, tá? Informação que a gente pode chegar a uma conclusão. Por exemplo, aqui, o aluno fala o quê para mim? 26,8% do meu total do tráfego está relacionado com domínios mais populares da internet. Só que 71,8% estão dentro de domínios menos populares da internet. Pô, então aqui eu tenho indício de uma atividade prejudicial para a sua rede. Então isso é um fato que o aluno te entrega.
E aí pode surgir uma pergunta. Quais são esses domínios que minha rede está consultando? E essa informação o aluno te traz também. Como que ela traz para você essa informação? Também traz de uma forma gráfica, tá? De maneira gráfica. Aí você consegue visualizar aqui os 50 domínios e subdomínios que são mais contatados pela sua rede. Você pode ver aqui domínios e cada um dos subdomínios mais acessados pela sua empresa. Eu tenho aqui do Google, da Lumo, eu tenho aqui da Microsoft. Então você consegue ver, ter essa visualização de uma maneira fácil e gráfica. Igualmente, a gente facilita essa informação tendo aí os top 5 destinos, sejam ele por IP ou até mesmo por categoria que encontramos aqui, tá? Então, esses são os top 5 destinos e top 5 categorias mais acessadas através do meu tráfego de rede. Isso, e toda essa informação te ajuda a permitir com antecedência identificar situações aí de comportamento que fogem do que deveria ser de verdade aí dentro da sua rede. Então, esses alertas, essas informações, esses alertas, na verdade, essas informações deixam alertas, né? As suas equipes de segurança para que elas possam detectar precocemente e evitar atividades que possam ter consequências significativas aí na sua organização no futuro, tá? Então é bem simples de manuseio, você consegue dar um zoom, tirar, ver as categorias, você consegue aí filtrar por categoria, tá? É muito bacana, isso daí é muito legal esse gráfico aqui. A gente falando de domínios mais populares, menos populares, então é importante você fixar que o incidente, o tráfego, muitas vezes hoje, principalmente hoje em dia, passa por acessos legítimos, que na visão do cliente isso daí não é prioritário. Porém, a gente tem que ter em conta o seguinte, que hoje a maior parte dos ataques, pessoal, começam com advertising, começam com phishing. 85%, 90% das empresas classificam como prioridade baixa. Porém, são brechas que podem abrir suas portas para esse contato aí malicioso, tá? Vamos pegar um exemplo muito atual. Nos últimos 2, 3 dias aí, teve um crescimento considerável em ataques de Cobalt Strike, tá? Eles vinham a partir do quê? Adivinha? De arquivos de Microsoft OneNote anexos em e-mail. E-mail phishing, claro. Então, a partir da execução desses anexos, se usou o Cobalt Strike junto com o Ndesk para acessar servidores de arquivo. Então, um tópico bem bacana, é algo que tem que ser estudado. É muito legal. E eu peguei esse link, tem esse tópico aqui, até já deixei aqui pronto e vou compartilhar com vocês no chat. Tá? Um tópico bem bacana que vocês podem ver no link aqui. Vou estar colocando para vocês no chat para vocês terem maior detalhe do que ocorreu. E veio de um acesso legítimo, de um e-mail phishing, Microsoft OneNote, que utilizou e roubou, explotou todas as credenciais da empresa, tá? Então, depois, Aguinaldo, a gente coloca lá no chat esse link aí, tá bom? Então, você pensa que nós somos uma solução de defesa, mas nós estamos atentos aos ataques também. E nós nos atualizamos constantemente aí sobre os mesmos. Vocês têm que ter isso em mente. Outra coisa que tem que ter em mente. Não é porque você está acessando domínios de menos popularidades que o aluno vai deixar de lado os com maiores popularidades. Porque o aluno sabe desses ataques de acessos legítimos aí. E por isso tem um processo de eliminação. Porque ali, ele, através da correlação profunda e da aprendizagem da inteligência artificial, ele vai trazer um AS confirmado com alta probabilidade de comprometimento, tendo acessado através de domínio popular ou não. Mas aqui, aluno traz algo concreto. Se você está acessando um domínio não muito popular, algo está errado também. Certo? Então, isso tudo que eu falei para vocês, pessoal, é a visão do Analytics, está dentro da aba Network Behavior, tá? Que é o comportamento de rede, que é o momento que o processo de iluminação, junto com a IA, analisa o comportamento da sua rede e aprende como normalmente ela se comporta, tá? Embora essa seção de comportamento de rede ela não seja uma ferramenta diária na operação, ela é fundamental para avaliar os riscos de segurança. E para uma análise mais profunda do que pode ser considerado anômalo, você combina essa visualização do Network Behavior, tá? Com a seção aqui de anomalias, onde os eventos suspeitos podem ser considerados aí anômalos, tá? Eles são aí mais detalhadamente examinados pelo nosso processo de eliminação, porque da anomalia se sai ali o IOC confirmado.
Então, a gente está aqui na aba de anomalias, tá? Alguns pontos importantes aqui. O que se reporta nessa categoria, a gente bate muito nisso, tá? Eu, Aguinaldo. Não são incidentes, e sim o comportamento que estamos vendo. Anomalias que estamos vendo aí está diferente do que normalmente há. Não há ainda uma maneira convincente de identificar como um incidente, mas a gente entrega essa visibilidade para você, tá? Baseado nas análises que estamos fazendo. Então, nessa visualização que eu estou te mostrando aqui, a gente entrega toda a informação do ativo de dentro da sua rede que reportou algum comportamento anômalo e ainda teve contato com algum domínio suspeito, estabelecendo aí já alguma comunicação. Então, para cada endpoint que a gente entrega, você consegue visualizar mais detalhes aí, como um radar de compromisso, tá? E adicionalmente, o detalhe aqui de top domains que esse ativo utilizou, acessou, tá? E em contatos aqui, ó, você vê literalmente o detalhe de cada contato. Por exemplo, informações de timestamps, de data e hora daquele contato malicioso que ele pode estar fazendo com esse domínio suspeito, o domínio específico que ele acessou, tá? Que ele se contatou, tá? O tipo de resposta que gera a sua infraestrutura. E se você quer ter mais detalhes, você pode fazer um download desse CSV ou até mesmo analisar os metadados que nós entregamos para vocês a partir dessa análise que está sendo feita pelo processo de iluminação, tá? Então a gente traz bastante informação, te agrega bastante valor aí, tá bom? Então, essa visualização que nós estamos vendo é uma de maneira simplificada, de uma maneira individualizada. Porém, tem uma outra maneira também de ser vista esses ativos. E eu adoro essa maneira aí. É fantástico. Que é como? Através desse gráfico, dessa abordagem visual. É muito legal. Parece uma criança quando eu vejo isso. Por quê? Ela transforma a análise de segurança. Ela permite aí que analistas visualizem facilmente relações entre ativos e ameaças através desses gráficos intuitivos aí. A gente consegue destacar alguma atividade lateral. Então, vamos lá. Vocês têm aqui o endpoint, o ativo, tá? Esse nó identificado laranja aqui dentro da minha rede, tá? Ele está normal, em cinza são os domínios a qual ele está acessando. Aqui parece que ele está tendo um comportamento normal, tá? Vamos aqui para esse ativo. Tá? Você está vendo que tem um endpoint aqui que ele teve acesso a um domínio. Tá vendo? Em cinza. E esse domínio, adicionalmente, ele está dentro do outro gráfico, tendo contato com outro endpoint. Então, aqui pode ser um sinônimo de movimentação lateral. Claramente está sendo reportado pela inteligência artificial, onde você tem esse domínio, o qual você está tendo comunicação, tá vendo? Mas, adicionalmente, dentro do gráfico já existem outras conexões aí de domínio com outro elemento. Então, isso é um sinônimo de movimentação lateral. E a Lumo gera essa informação de forma visual aí para você, simples de interpretar, para a sua equipe de cibersegurança, tá? E entregar essa informação para que você possa fazer as investigações necessárias e tomar as ações necessárias com antecedência, antes que possa ser concretizado aí alguma atividade maliciosa, que possa gerar danos diferentes de diferentes tipos aí para a sua organização, tá? Você consegue trabalhar e ver os ativos específicos aí que estão tendo contatos e os que estão tendo movimentações laterais. Tá bom, pessoal? Isso é muito bom, isso é muito legal. São informações valiosas para que vocês possam trabalhar antecipadamente de uma maneira proativa para evitar algum tipo de situação ali na frente. Como eu falo, não são IOCs confirmados, mas são informações que te agregam valores e você, como administrador da sua rede, tem o melhor conhecimento do que ninguém, que a partir dessas informações, o que pode estar anômalo ou não anômalo. Tudo bem? Agora, pessoal, eu vou fechar aqui. O meu intuito era mostrar essas visões para você. Eu vou fechar meu compartilhamento e vou explicar para vocês os tiers da Lume, tá? Deixa eu pôr aqui.
Vocês estão conseguindo ver minha tela? Tá conseguindo ver minha tela, Aguinaldo? Eu, quando eu mudo assim a Positivo, tela, positivo. show de bola, show de bola. Pessoal, então o intuito aqui era isso mesmo. Queria mostrar para vocês hoje o quê? Passar o conceito do que é aluno, como ela trabalha, o seu processo de caças às ameaças baseado em inteligência artificial e o resultado desse processo, que é a visão dos incidentes. E, claro, mostrar de uma maneira simples, intuitiva e gráfica como que é o processo de iluminação antes de se ter o IOC confirmado e mostrar para vocês como esse processo trabalha e como e quais os valores, quais as informações e valores que ele consegue te entregar antes mesmo do IOC confirmado. Agora, deve ter alguns questionamentos. Um deles deve ser: Arabi, como que eu posso... vamos só passar rapidinho pela parte desse licenciamento, porque a gente tem bastante pergunta para dar tempo de poder responder, tá ok? Beleza, isso é bom. Fazer pergunta é bom. Então, rapidamente aqui, pessoal, concentra toda essa visibilidade que eu falei para vocês. Ter visibilidade, contexto, inteligência, técnica, é necessário você ter acesso a determinados pacotes da Lumo que nós chamamos de tier. Então, eu vou falar rapidamente desses pacotes aqui. Temos 3 tiers diferentes. Temos o Free, que a gente fala que é uma faísca de luz, é gratuito para sempre. Eles nos mostram se a rede está comprometida. Então, a estratégia aqui é entender o quê? A sua rede está comprometida, e eu mostrar isso para você. Tá? Não vou te passar contexto, visibilidade de IP, algo desse tipo. Mas qual que é o meu intuito aqui? Cara, sua rede está comprometida, você está tendo contato adversário, mesmo tendo todo o seu stack de segurança ali na frente. Tá? Por quê? Porque a Lumo vem metadados, vem em tempo real. Se teve um acesso, o fingerprint do atacante fica na rede. É a fonte da verdade, a gente está lá olhando ela 24/7 por 365. Tá? Então, a maioria dos nossos clientes eles desejam a visibilidade, o contexto adicional. O que foi comprometido, como foi comprometido. Então, aí a gente tem o Lumen Insights. Tá? O Lumen Insights a gente fala que é uma explosão de luz. A gente traz mais granularidade para vocês. Onde estão especificamente os compromissos. A gente dá a visibilidade dos endpoints comprometidos, a nível de endereço de IP. Então, vocês terão uma capacidade analítica muito mais avançada. Tá? Então, a gente oferece um nível mais detalhado de visibilidade na sua rede. Mostra quais dispositivos estão em contato com a infraestrutura adversária, entre outros pontos, inclusive a integração com o Mitre ataque. E depois temos um Defender, que é a cereja do bolo, é o raio de luz, porque além de você ter toda a visibilidade, todo o contexto, toda a inteligência técnica Lumo te traz e toda aquela análise de metadados, você consegue se integrar totalmente com as suas soluções, tá? Em nível de tráfego de rede, bloquear esse tipo de ameaça. A Lumo pega esse IOC, esse contexto, essas informações, envia para o seu stack de segurança e ele automaticamente bloqueia esse incidente. Ele fecha a janela para esse delinquente e aí a sua equipe de segurança tem tempo suficiente e tranquilo para trabalhar nos pontos chaves daquele contato malicioso. Tá bom, pessoal? Bem, era isso que eu queria falar para vocês. Agradecer pelo tempo. Espero que